fazer? Não pode? O chefe mandou parar. Conseguir um abrigo. Ao menos 15 pessoas ficaram feridas, segundo organizadores do protesto. Dentro da Assembleia Legislativa, onde o cheiro de gás também foi sentido, policiais guardavam as entradas e também os corredores. Em reunião com os sindicalistas, o presidente da Assembleia pediu calma. Não vai ser com violência, não vai ser na base da força física que nós vamos conseguir encontrar e votar aquilo que seja melhor para a sociedade do Rio de Janeiro e para os próprios servidores. Apesar dos protestos, a sessão começou no horário marcado. Na pauta, só discussões e dos temas menos polêmicos do pacote de ajuste fiscal. Redução de 30% nos salários do governador, vice, secretários e subsecretários. Os deputados incluíram que a economia deve ser usada para manter o aluguel social que o executivo planeja cortar. Veto ao acúmulo de salários comissionados. Quando funcionários cedidos por empresas estatais, por exemplo, chegam a ganhar mais de R$50 mil ao assumir uma secretaria porque recebem 2 vencimentos. Outro projeto prevê a redução do teto para o pagamento em dinheiro de dívidas do Estado, de 40 para 15 salários mínimos. Acima desse valor, só títulos precatórios. Dando um tempo, dando um rolê, subindo, descendo, correndo, esperando, indo, voltando, com o melhor amigo, com o time preferido, com o amor, no trabalho, na casa da sogra, andando, sobre rodas, para se informar, para se divertir, para se emocionar, para se surpreender, para torcer. Leve a Band com você, com o aplicativo da Band, grátis para Android, iOS e Windows Phone. Quer ficar bem informado, rapidinho e de onde você estiver? No computador ou no celular. Nas redes sociais, Twitter e WhatsApp. Com a credibilidade do jornal, as imagens da TV, a mobilidade do rádio e a agilidade da internet. Bastidores da política, eleições municipais e os destaques do noticiário. E os lances do esporte, vídeos curiosos e tudo que está bombando na web. Aqui você escolhe o que quer ver e participa da notícia. Paranaportal.com.br, a nova cara da notícia online. .com News. Oferecimento Executive Air, táxi aéreo, a qualquer hora, em qualquer lugar. Presidente Michel Temer afirma que recessão se combate com medidas amargas. Ministro Henrique Meirelles afirma que a aprovação de ajustes econômicos podem deixar o Brasil menos suscetível ao efeito Trump. Governo do Paraná encerra a negociação com servidores e diz que vai reapresentar emenda que pode deixar servidores sem reajuste salarial. Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, é preso pela Polícia Federal. Funcionários do aeroporto de Maringá entram em estado de greve. A decisão foi tomada por toda a categoria. Mais de 40 mil crianças aguardam adoção no país e o processo continua bastante exigente. 1 em cada 2 adultos com diabetes no Brasil não está diagnosticado. Saiba mais nesta edição de hoje como você pode se prevenir e como pode tratar dessa doença. GNV atrai consumidores que buscam economia. Gás natural veicular é mais barato para abastecer, dá desconto no IPVA e é menos poluente. Você também confere com a gente as informações sobre o cenário político com Simone Giacometti. Comissão de Turismo debate estratégias para recuperar financiamentos internacionais para o setor. E hoje é dia de falar sobre política com Tiago Valenciano e gestão de negócios com Ivo Segundo. Com essas e outras notícias, o .com News está começando. Olá você, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, 17 de novembro de 2016. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao .com News, nosso jornal com informações de Maringá, da região, Brasil e o mundo em destaque por aqui até às 8 da manhã. E você pode participar com a gente acompanhando o nosso jornal de segunda a sexta-feira. Ângela, bom dia.
Muito bom dia, Ronaldo. Muito bom dia, Maringá e região. É sempre uma satisfação estar aqui trazendo a notícia para você que nos acompanha. E você que nos acompanha pode interagir com o Ponto com News através do WhatsApp no 99915-2376. 99915-2376. E a gente começa com a informação de que o ministro Henrique Meirelles quer aprovar ajustes o mais rápido possível para lidar com o efeito Donald Trump na economia. O ministro da Fazenda ressaltou ontem que a economia americana exerce uma influência sobre toda a economia, sobre a economia mundial. Por isso, na opinião de Meirelles, é fundamental que o Brasil esteja com a economia suficientemente forte para enfrentar com sucesso as flutuações normais dos ciclos econômicos do mercado internacional. E ontem, o presidente Michel Temer reconheceu que o governo vai enfrentar dificuldades no Congresso Nacional para aprovação da reforma previdenciária. Mesmo assim, o presidente ressaltou que não se pode ter a ilusão que uma recessão econômica seja resolvida com medidas doces. Segundo Temer, o Brasil passa por uma recessão econômica profunda e extremamente preocupante. Por isso, ele defende a reforma da Previdência, o teto dos gastos públicos e a reforma trabalhista. Agora são 7h04. Na segunda-feira, a gente falou aqui no jornal sobre o Dia Mundial do Diabetes. Mas esse assunto merece mais atenção ainda. Afinal, 1 em cada 2 adultos com diabetes no Brasil não está diagnosticado, ou seja, não sabe que tem a doença. Por isso, a gente separa mais um dia para falar sobre alguns cuidados que você precisa ter no que diz respeito à prevenção e também ao tratamento da doença. A Fátima descobriu que tinha diabetes aos 28 anos, depois de tomar um remédio com corticoide por muito tempo e ter ficado obesa. Ela conta que na época pesava 95 quilos. Com a descoberta da doença, passou a aplicar insulina 4 vezes por dia e tomar 13 medicamentos diariamente. Além disso, a diabetes desenvolveu outros problemas de saúde na vida da aposentada. Eu me tornei hipertensa, a triglicerídeo minha ia para 700, 800, correndo o risco de ter infarto o tempo todo. E aí você começa a ter risco sério, porque a diabetes ela é muito agressiva. E aí ela vai diminuindo a tua força, a tua disposição, ela vai deixando você desanimar completamente e vai fazendo você perder visão, perdendo a força das pernas, do joelho. Ela vai acabando com a tua vida na realidade. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, a diabetes mata mais de 72 mil pessoas por ano só no Brasil e ainda representa 6% de todas as mortes do país. Ainda segundo o relatório da organização, o número de diabéticos no Brasil passa dos 16 milhões. A doença é classificada de 3 formas. A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, geralmente diagnosticada na infância ou na adolescência, causada pela falta de insulina que leva ao acúmulo de glicose no sangue. A diabetes tipo 2 é a que ocorre em 90% dos pacientes diabéticos, pois é quando o organismo não consegue usar de maneira adequada a insulina que produz e quando há o comprometimento da secreção de insulina para controlar a glicemia. E a diabetes gestacional. Como o próprio nome diz, acontece na gravidez. Durante a gestação, a placenta muda o metabolismo da mãe para garantir que o feto vai receber energia suficiente para se desenvolver. Essa mudança aumenta a demanda por insulina. Segundo este endocrinologista, um dos maiores problemas quanto à diabetes é que muita gente não sabe que tem a doença. O diabetes, como ele é uma doença silenciosa, principalmente o diabetes tipo 2, o paciente ele pode permanecer em torno de 5 anos, desde que começa a ter níveis alterados de glicemia no sangue, até que ele efetivamente tenha o diagnóstico. E como essa doença é silenciosa, mas mesmo sem sintomas, ela vai fazer mal para o paciente, a gente procura orientar que vá ao médico, que faça exames periodicamente. Caso o paciente tenha realmente níveis aumentados de glicemia, ele procure um médico e possa então confirmar o diagnóstico do diabetes e assim iniciar o seu tratamento tanto com medicação quanto com mudança de estilo de vida.
Lembra da Fátima, do começo da reportagem? Hoje ela não tem mais diabetes, continua cuidando da saúde, deixou os medicamentos e agora só toma vitaminas prescritas pelo médico. E olha, ela deixa um recado importante. Se é jovem, faça muito exercício, muita caminhada, faça uma alimentação com orientação de nutricionista, uma reeducação alimentar, porque vai valer a pena. Pois é, diabetes não tem cura, né? Não tem jeito de eliminar a doença, mas é possível controlar a doença. Você pode ter qualidade de vida, viver bem, mesmo tendo a doença, mesmo tendo diabetes. E é isso que hoje quem trabalha com a saúde tenta orientar, tenta dar dicas para aquelas pessoas que são pacientes, que têm diabetes, né? Para cuidar da alimentação, para fazer atividade física, para estar sempre observando ali o nível de glicemia no sangue, enfim, é preciso tomar todo cuidado, porque diabetes mata, uma doença silenciosa que traz uma série de outras consequências e muitas vezes, no nível mais avançado, a pessoa pode até perder a visão. Por isso, é fundamental cuidar, né? Evitar trabalhar para ter todos os comportamentos adequados para que você possa se prevenir da diabetes e, quando já é diagnosticado com a doença, fazer ali o equilíbrio disso, ter todo o cuidado do mundo para não permitir que essa doença se agrave e principalmente chegue a ter outros problemas. E é isso que a gente torce para que você faça. A indústria farmacêutica age como crime organizado. A afirmação é do pesquisador dinamarquês Peter Gottschi. Segundo ele, a forma de atuação da indústria farmacêutica é uma ameaça à prática da medicina segura. O pesquisador afirma que a indústria farmacêutica forja evidências e pratica as fraudes e extorsões. A construtora Andrade Gutierrez fechou acordo com o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E, com isso, a construtora delatou a existência de um cartel para disputar as licitações de construção e de operação da usina Belo Monte. O CAD, que já apura a existência de cartéis em licitações da Petrobras e Eletrobras, abriu um inquérito específico para apurar as denúncias. Segundo a denúncia da empreiteira, as construtoras Odebrecht e Camargo Correia também integravam o esquema. Se você costuma andar bastante de carro, sabe que o custo para encher o tanque está alto. Uma saída é usar o GNV. Quem roda muito e já utiliza o gás natural garante que a troca compensa. Acompanhe na reportagem. Desde que o gás natural veicular começou a ser comercializado no Paraná, que o taxista Eduardo usa este combustível. Ele roda em média 150 quilômetros por dia. Além de pagar menos na hora de abastecer, ele também economiza com o IPVA. Isso porque nos veículos a gasolina, a alíquota é de 3,5%. Já os com gás natural pagam apenas 1%. No ano, Fernando economiza quase R$11 mil. Essa economia ela pode chegar até a compensar na troca do veículo, nas manutenções. Este é um dos 36 postos da Grande Curitiba que abastecem com GNV. E aqui motoristas particulares também enxergam benefícios com esse combustível. Esse é o 5º carro que eu tenho com GNV. Sempre acabo instalando, retira o custo, sai rapidinho e continuo utilizando. Em todo o Paraná, são 17 oficinas credenciadas pelo Inmetro para fazer a instalação do gás natural veicular. O preço completo para a conversão para o GNV varia entre R$3 e R$4 mil. E se o motorista quiser saber em quanto tempo ele vai ter o retorno deste investimento, ele pode entrar no site compagas.com.br. Lá tem um simulador de economia que mostra todas as variáveis dessa conta. E o dono deste posto afirma que, além da economia de dinheiro, o GNV também tem a vantagem de poluir menos. Na câmara de combustão do veículo, a queima é 99%, ou seja, todos os gases que entram na câmara de combustão, eles explodem. Nos combustíveis líquidos, nem todos os gases explodem, alguns deles são expelidos, como é o caso do monóxido de carbono, o dióxido de carbono, que sai pelo escapamento. Então ele é menos poluente. GNV hoje é muito mais seguro do que era no passado, né? No passado a gente chegou a ter situações curiosas, como gente colocando um botijão de gás para
mover o carro, né, como combustível do carro para mover por gás de cozinha. Uma coisa absurda. Hoje é muito mais seguro, mas a gente tem, por outro lado, um problema. Né? Faltam postos, né, para abastecimento de GNV, principalmente no interior. Quem às vezes tem um carro movido por GNV, às vezes enfrenta esse tipo de dificuldade. Vai fazer uma viagem, tem que observar bem em que região vai encontrar um posto que tem GNV. Então, esse é um tipo de situação, esse é o tipo de situação que ainda prejudica bastante o abastecimento, né, e até mesmo o uso de carros movidos por GNV. Bom, a gente traz agora informações para você sobre o tempo. Obrigada, Ronaldo. Mais um dia muito quente entre o oeste e o norte do Paraná, porém as chances de chuva são pequenas. A tendência é que o sol predomine ao longo de todo o dia. Entre os Campos Gerais e o litoral, a nebulosidade fica variável e chuvas esparsas podem ser registradas em vários momentos. Por aqui no noroeste, predomínio de sol, rápido aquecimento diurno e chuvas isoladas entre os períodos da tarde e da noite. Vamos fazer um giro para ver como andam as temperaturas em algumas cidades. Em Curitiba, alta nebulosidade e ocorrências de chuvas na parte da tarde e na noite, mínima de 16 e máxima de 24. Lindo dia em Londrina, com predominância de sol, mínima de 18 e máxima de 31. Sol também em Paranavaí, com mínima de 20 e máxima de 34. Predomínio de sol também em Campo Mourão, com nebulosidade variável, mínima de 17 e máxima de 30 graus. Uma quinta-feira de estabilidade na região e aqui em Maringá devemos ter um dia com poucas nuvens. Predomínio também de sol, mínima de 19 e máxima de 32. Na sexta-feira devemos ter presença de ar mais frio na parte da manhã, fazendo com a mínima recuar para 16 graus. Em elevação até os 27. No sábado, muito sol. Mesmo assim, a mínima deve marcar os 12 graus e a máxima 29. Domingo também devemos ter sol, com presença de nuvens, mínima de 13 e máxima de 29. Essa foi a previsão do tempo segundo o CIMEPAR. Estão aí as informações sobre o tempo. Como disse a Ângela, a gente segue com dias de sol, temperaturas elevadas e a gente aproveita para saber como está o tempo lá fora, nesse momento. Nossa bela cidade de Maringá, a gente dá uma olhadinha nesse momento, como está a cidade, como está o tempo. Olha aí, a gente tem um tempo um pouco mais fechado, né? Pelo menos um pouco de nebulosidade nesta imagem da câmera da Band Maringá. Então, nosso centro nesse momento é esta imagem que a gente tem. Talvez no seu bairro você possa observar aí que o sol está forte nesta manhã, né? Mas pelo menos na área central de Maringá, a gente não consegue ver aquele sol, aquele céu azul que geralmente a gente tem no começo da manhã, né? Aqueles raios dourados do sol. Hoje o tempo um pouquinho mais nebuloso, né? Um pouco mais de nebulosidade neste início de manhã. São 7 horas e 16 minutos. A gente dá uma olhadinha também na situação dos aeroportos. Aeroportos que atendem a nossa região. Nós temos aeroportos de Maringá, Londrina e Congonhas abertos, operando normalmente. O aeroporto de Curitiba também está aberto, mas opera com restrições meteorológicas ou operacionais. E já que a gente está falando de aeroporto, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o estado de greve dos servidores, dos funcionários do aeroporto de Maringá. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, porque eles entraram em estado de greve ontem, né? E tem aí uma negociação com a superintendência do aeroporto, com a prefeitura, tem uma série de reivindicações, mas existe essa ameaça de uma paralisação dos aeroportuários aqui em Maringá. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco dentro do nosso jornal. O governo do Paraná encerrou a negociação com os servidores estaduais e diz que vai reapresentar emenda que pode deixar o funcionalismo sem reajuste no próximo ano. O secretário de Fazenda, Mauro Ricardo Costa, afirma que o compromisso do reajuste anual será honrado desde que haja dinheiro para pagar. O reajuste havia sido prometido no ano passado, mas agora o Estado não quer cumprir o combinado. A emenda havia sido retirada da pauta da Assembleia Legislativa para acabar com a greve dos servidores, mas a emenda será reapresentada hoje. Resta saber como vão reagir os servidores públicos estaduais, especialmente os professores. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, protagonizaram ontem um bate-boca durante a sessão da Corte. A discussão começou quando Lewandowski afirmou que Gilmar Mendes já havia votado em um processo sobre contribuição previdenciária que estava em julgamento e disse que o pedido de vista era um pouco inusitado.
Após o questionamento, a presidente do STF, Carmen Lúcia, tentou apaziguar os ânimos, mas Gilmar Mendes retrucou e o bate-boca prosseguiu. Na discussão, Gilmar Mendes citou a condução do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que foi presidido no Senado por Lewandowski. Já Lewandowski diz que o colega falta com decoro todos os dias em declarações à imprensa. Depois do bate-boca, a sessão seguiu normalmente. E daqui a pouco você acompanha as informações do mercado agropecuário. A gente volta já com o Ponto com News. A Executivier está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executivier, a qualquer hora, em qualquer lugar. Atenção, turma, porque agora é hora de falar de educação. Vocês sabiam que a última avaliação da educação mostrou que o Brasil precisa melhorar muito o ensino médio? Isso mesmo, o desempenho dos jovens em matemática e português está menor do que há 20 anos. 2 décadas, gente. E hoje já são quase 2 milhões de jovens que nem estudam e nem trabalham. Preocupante, né? A gente precisa virar essa página. Melhorar a educação dos jovens é uma das tarefas mais importantes e urgentes no Brasil. É para ontem. O novo ensino médio vai dar mais liberdade para você escolher as áreas de conhecimento de acordo com a sua vocação e projeto de vida, ou ainda optar pela formação técnica, caso queira concluir o ensino e já começar a trabalhar. Acesse o site, participe das discussões. Agora é você quem decide o seu futuro. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Este homem teve um sonho: mudar a saúde de uma cidade. Maringá estava apenas começando. De lá para cá, muita coisa mudou. Tempo, capaz de transformar sonhos. Paixão, o que sentimos pela vida. Excelência, uma busca constante. Respeito, pessoas cuidando e acolhendo pessoas 24 horas por dia. Modernidade e inovação, a tecnologia a serviço do ser humano. Amor, médicos, enfermeiros e talentos a serviço da vida. Hoje, o Hospital Santa Rita faz de um sonho a realidade. Transforma o compromisso de ontem no trabalho incansável de hoje. Hospital Santa Rita, único como a vida. Estamos de volta, segundo bloco do nosso jornal. Esse é o Ponto com News, nessa manhã de quinta-feira. Sempre muito bom estar com você. Você que na sua casa, no seu trabalho, enfim, em algum lugar está com a TV ligada, na TV Maringá, assistindo a gente. Até às 8 da manhã, nós vamos juntos. E eu lembro que daqui a pouquinho, Ângela, a gente recebe Tiago Valenciano, que é cientista político. A gente vai falar se ainda existem ideologias na política e a gente também fala sobre gestão de negócios com Ivo II. Ainda nesse bloco, Ângela, a gente vai falar sobre a ameaça de paralisação de greve dos aeroportuários. Em instantes, a gente trata desse assunto aqui no nosso jornal. Os funcionários do aeroporto Silvio Nami Júnior entraram desde ontem em estado de greve. A decisão foi unânime em assembleia da categoria. Mais informações você confere na reportagem. Em comunicado, o Sindicato Nacional dos Aeroportuários alegou modificações na escala de trabalho desde abril desse ano. Segundo o texto, as mudanças acarretam transtornos na rotina dos funcionários. É o que explica o representante da categoria. Nós somos obrigados a vir mais à empresa, a trabalhar mais, a estar mais no aeroporto, para que a empresa possa nos pagar menos, o que do ponto de vista das negociações trabalhistas é um completo absurdo. E também porque nessa escala de novembro agora, ia acontecer algo ainda mais grave, que a empresa colocou uns horários que mexem, que não permitem que o trabalhador tenha uma refeição. Os horários são de 4 da manhã às 10 da manhã
de 10 da manhã até as 4 da tarde, ou seja, não contempla o horário do almoço, das 4 da tarde até as 10 da noite não contempla o horário do jantar. Por isso, é de praxe que as empresas alinhem esses horários de forma que o trabalhador possa fazer a sua refeição antes de entrar no trabalho ou depois, em um horário compatível com a tradição brasileira. Ainda de acordo com o comunicado, a mudança nas escalas de trabalho tem acarretado descontos salariais. De uma hora para outra, a retirada dessas horas extras significa uma perda, já que elas vinham sendo pagas habitualmente, né? Significa uma perda nos vencimentos do trabalhador de 20% a 25%. Então, assim, se a empresa quer retirar as horas extras, o trabalhador não faz questão de horas extras, de ficar longe da família, de ter menos folga, a gente não faz questão disso. Desde que seja paga a indenização prevista em lei, seja dada uma compensação financeira no salário para poder resolver essas perdas que nós tivemos. E esses horários eles foram mudados para que a empresa não pagasse horas extras aos trabalhadores. Pois é, a pauta tem uma série de reivindicações, essa conversa entre os aeroportuários e a prefeitura, principalmente com a superintendência do aeroporto, deve ocorrer ainda hoje. O funcionamento do aeroporto segue normal, pelo menos por enquanto, mas existe a ameaça de greve. Na prática, significa o seguinte: se a greve chegar a ser deflagrada, o aeroporto para. Porque os aeroportuários que estão ameaçando greve são justamente os operadores que cuidam ali da operação do aeroporto. Então não tem pouso, não tem decolagem, não tem nada, porque não tem gente trabalhando, atuando ali para fazer toda essa operação técnica que é fundamental no aeroporto, pela segurança do aeroporto, pela segurança dos voos. Então existe essa ameaça, né? Estão fazendo uma pauta de reivindicações que é importante, mas a superintendência e a prefeitura também têm demonstrado disposição em conversar, em dialogar. Ontem, nossa equipe, nossa reportagem procurou a superintendência do aeroporto de Maringá, procurou também a prefeitura, e a prefeitura se mostrou disposta a conversar com a nossa equipe, mas pediu para que essa conversa ocorresse após o primeiro encontro que vai ocorrer entre a categoria, ou seja, entre os aeroportuários e os representantes do município. Segundo o Fernando Camargo, que é superintendente do aeroporto, não existe ainda nenhum tipo de greve de fato prevista, proposta. Existe sim um indicativo e que o sindicato dos aeroportuários, inclusive, vai conversar ali com os trabalhadores, e o Fernando Camargo, que é superintendente, lembra que a data base da categoria é dia 1º de dezembro, então também não existe nenhum tipo de atraso nessa conversa, nesse diálogo por parte da superintendência, por parte da prefeitura com os aeroportuários. A gente vai acompanhar essa discussão porque ela é fundamental para a nossa cidade e a gente tem aí muita gente que depende do aeroporto e o aeroporto pode parar caso de fato ocorra uma greve, ocorra uma paralisação por parte desses trabalhadores. A Câmara dos Deputados foi invadida ontem por um grupo de manifestantes que pedia intervenção militar no país. E no mesmo momento em que o plenário da Câmara vivia um momento caótico, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, estava reunido no seu gabinete com líderes de partido. Estava em pauta a anistia a alvos da Lava Jato. Dos bastidores da Câmara tem crescido a pressão para anistiar políticos e empresas envolvidas em Caixa 2. Também estão sendo discutidas medidas para punir o que os parlamentares entendem como comportamentos abusivos do judiciário. Mais de 40 mil crianças aguardam adoção no país. O processo é bem exigente, mas no final todo esforço vale a pena. Confira na reportagem. Em 2009, Dilmar e Doroteia perderam a única filha para o câncer. 2 anos mais tarde, realizaram uma das vontades dela. Ela mesma já falava que ela queria uma irmã e que a gente dizia que não queria, tal. Ela disse, não, mas adota que... E acho que ali começou um pouco essa história toda de adoção. No Brasil, 46 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. No Paraná, são 3.700. O primeiro passo para quem tem vontade de adotar é procurar o fórum da comarca onde mora para obter informações e preencher um requerimento para entrar no cadastro.
Aí, a pessoa ou casal passa por um curso e recebe visitas de um assistente social. Depois é aguardar a decisão do juiz. Se ela for favorável, o interessado entra no cadastro e espera que apareça o perfil de criança ou adolescente desejado. A pessoa tem que ter condições de satisfazer esses direitos. Saúde, educação, lazer, afeto, moradia, cultura, enfim, quem vai se inscrever para a adoção tem que estar apto a proporcionar essas atividades, um ambiente familiar estável. Como o Dilmar e a Doroteia já tinham cerca de 50 anos na época da adoção, optaram por uma criança mais velha. Quando entrou para a família, Larissa tinha 6 anos. Sabendo que demorava muito mais, que existem muitas crianças que estão aguardando uma família e já não são muitas vezes escolhidos por serem maiores, a gente optou por adotar já uma criança de mais idade, acima de 5 anos, né? Eles me ensinam bastante coisa, eu vou sendo bem legal com os outros, a ser menos egoísta, pela educação. E para mim isso é importante, pelo amor que eu sinto por eles também. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi preso agora há pouco. Sérgio Cabral foi preso sob a acusação de cobrança de propina em contratos públicos, em contratos com o poder público. A prisão de Cabral ocorreu na casa dele por volta das 6 horas desta manhã. Ou seja, mais uma prisão e mais uma prisão envolvendo o governador, no caso, o ex-governador do Rio. E falando em prisão de governador, ontem o ex-governador Antony Garotinho também foi preso. Mas o motivo da prisão foi outro. Garotinho foi preso por suspeita de compra de votos, fazendo uso de inscrições fraudulentas num programa social do município de Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. O Banco Central divulga hoje, às 8h30, o IBC-BR, que é a prévia do PIB, referente a setembro e ao terceiro trimestre deste ano. Em agosto, o indicador recuou 0,81%. E ainda falando em índices econômicos, os preços dos aluguéis completaram 18 meses em queda, segundo aponta o índice Fipesap. Bom, a gente traz agora as informações do mercado agrícola. Acompanhe. Vamos às cotações. A arroba do boi gordo segue sendo comercializada a R$ 152,00 em Maringá e em Campo Mourão. A saca do milho custa R$ 30,00 em Londrina e R$ 29,50 em Campo Mourão. O preço da soja tem variação, sobe 1,49% e vai para R$ 39,50 em Cascavel e em Maringá. O preço da saca do café sobe novamente e vai para R$ 480,00 em Umuarama e R$ 493,00 em Maringá. Uma informação para você, aluno da escola estadual, aluno das escolas estaduais, para vocês pais, enfim, vocês que ficaram sem aulas devido à greve dos professores. Os alunos terão o passe do estudante ampliado. Com a reposição das aulas, o horário escolar será estendido por conta da sexta aula de segunda a sexta-feira e também aos sábados, dia em que o benefício vai passar a ser concedido durante o período de reposição. A Secretaria de Trânsito atendeu um pedido do Núcleo Regional de Ensino para ampliar o benefício nesse período. De acordo com a CETRANS, 25 mil passes do estudante são disponibilizados atualmente para os alunos da rede municipal, também da rede estadual e da rede particular. Desses, 16 mil são para estudantes estaduais. O benefício está assegurado até o dia 23 de dezembro, data em que se encerra o período escolar. Então, durante o dia, período maior para contemplar aí o funcionamento do passe do estudante e também aos sábados, em virtude da reposição das aulas. Vamos para um breve intervalo, mas já voltamos com a nossa coluna sobre política com Thiago Valenciano. A Executivier está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executivier, a qualquer hora, em qualquer lugar.
Consegue Maringá. A Polícia Civil investiga os crimes ocorridos na nossa cidade. Muitos desses crimes foram solucionados em parceria com o cidadão, levando criminosos perigosos à prisão. Colabore em sigilo com as nossas investigações. Ligue 3309-3100 ou emergência 197. Consegue Maringá. Mais segurança, mais vida. Apoio. TV Maringá Band HD. A sua programação em alta resolução. Este homem teve um sonho: mudar a saúde de uma cidade. Maringá estava apenas começando. De lá para cá, muita coisa mudou. Tempo, capaz de transformar sonhos. Paixão, o que sentimos pela vida. Excelência, uma busca constante. Respeito, pessoas cuidando e acolhendo pessoas 24 horas por dia. Modernidade e inovação. A tecnologia a serviço do ser humano. Amor, médicos, enfermeiros e talentos a serviço da vida. Hoje, o Hospital Santa Rita faz de um sonho a realidade. Transforma o compromisso de ontem no trabalho incansável de hoje. Hospital Santa Rita, único como a vida. Dando um tempo, dando um rolê, subindo, descendo, correndo, esperando, indo, voltando, com o melhor amigo, com o time preferido, com o amor, no trabalho, na casa da sogra, andando, sobre rodas, para se informar, para se divertir, para se emocionar, para se surpreender, para torcer. Leve a Band com você, com o aplicativo da Band, grátis para Android, iOS e Windows Phone. Band Móveis, de segunda a sexta-feira, às 18 horas, com reprise às 10 horas da manhã. E aos domingos, às 8h30, aqui na TV Maringá. A gente recebe nesta quinta-feira o cientista político Tiago Valenciano. Tiago, mais uma vez, obrigado, bom dia. Bom dia, Ronaldo, bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã. Tiago, a gente vai falar sobre ideologia política. Será que as pessoas ainda têm uma ideologia política, têm noção do que é isso? Porque, na verdade, a gente percebe, inclusive, um movimento por uma parcela da sociedade que quer combater, inclusive, as ideologias, como se esse próprio combate às ideologias não fosse uma atitude ideológica, né? É interessante isso, Ronaldo, que a gente vive naquela era dos testes da internet para saber qual é o seu posicionamento político. Talvez esses testes que viraram uma febre aí nos últimos anos no país, muitos deles importados aqui para o Brasil e outros tentando fazer uma realidade nacional, eles acabam trazendo bastante para a gente essa questão do que é a ideologia e o que as pessoas começam a se alinhar em relação à política. Então você tem teste que mostra que a pessoa é de centro-direita, centro-esquerda, esquerda, liberal, libertário, enfim, você tem teste para todos os gostos. E aí a gente passa a tentar refletir o quê? O que essas pessoas de fato estão levando para o debate político, estão levando lá para a arena política em relação à ideologia que elas têm, aquilo que elas pregam, aquilo que elas trazem de bom para essa discussão política. E aí a ideologia parece que ela sumiu, mas na verdade ela está cada vez mais em voga. Você pega hoje os movimentos que estão debatendo a ocupação ou não das escolas públicas, que quem é contra a ocupação tem a sua ideologia bem definida, tem o seu modo de pensar politicamente bem definido. Quem é a favor da ocupação também tem isso. Ontem a gente teve a invasão à Câmara dos Deputados, a ocupação da Câmara dos Deputados por um movimento que deseja intervenção militar no país. Então, que por mais que negue, por exemplo, que aquilo não é ideológico, claro que tem uma ideologia que norteia a forma de pensar daquelas pessoas, né? Evidente. E aí é interessante a gente notar que todos esses movimentos, cada qual com o seu modo de pensar, eles estão trazendo novamente para o cenário político brasileiro um certo debate em relação às ideologias políticas, sim. Porque ser de esquerda e ser de direita parecia uma coisa ultrapassada no final dos anos 90, início dos anos 2000. Parecia que ninguém queria mais assumir rótulo de nada. Ninguém queria ser
o direita assumido ou esquerda assumido. Ninguém queria fazer parte de nada, né? Era um pouco daquela onda do pós-moderno que a gente já comentou aqui esses dias rapidamente, de que estar bem com todos, ser o politicamente correto, parecia muito bom. Hoje em dia, esse debate caiu um pouquinho por terra, ainda é importante, mas ele caiu um pouco por terra e as pessoas passaram a ter mais claro aquilo que elas pensam em relação à política. Ou seja, ir para o debate, ir para cima, tentar discutir as suas ideias em contraposição às outras ideias é uma coisa que está cada dia mais presente nas discussões políticas. E aí todas as vezes que as pessoas tomam posição, elas tomam posição baseadas em alguma ideia. E quando a gente fala em baseado em alguma ideia, a gente está falando baseado em alguma ideologia, né? Por mais que não haja um estudo, essa pessoa não se debruce sobre livros para entender concepções ideológicas, ela de alguma forma está representando ali, ainda que no senso comum, algum posicionamento ideológico, isso? Sim, Ronaldo, e esse posicionamento ideológico ele vem muito, às vezes, por conta da formação cultural e da formação de consciência, da noção de cidadania, da formação política que a pessoa tem. Se a pessoa não para estudar no ensino formal, seja no ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, para começar a entender o que é política, ou quais são as ideologias políticas que existem, o que cada pensador pensou, o que cada pensador trouxe de bom para o debate da política, a pessoa acaba formando a sua consciência política ou a sua ideologia política através do tempo mesmo, através daquilo que ela ouve nos espaços que ela vai conhecer a política, seja no tempo da eleição, seja lá no debate com os amigos no período eleitoral ou fora da eleição, seja quando tem algum fenômeno, algum acontecimento muito importante, seja na discussão da reunião de condomínio, seja na igreja, seja na entidade que ele participa, ou seja, ele vai montando a sua consciência política, aquilo que ele defende, aquilo que ele tem ideia do que é melhor para ele e para a sociedade a partir do ponto de vista dele, e depois a partir do ponto de vista coletivo, aquilo que ele traz de bom em relação ao aspecto ideológico. Por isso que é importante a gente ter espaços para discussão dentro da política na sociedade. Quanto mais a gente discute a política, mais a gente consegue aprimorar essa consciência. Agora, um aspecto que é bastante curioso nesse processo todo é que, por mais que as pessoas tenham determinadas identificações ideológicas, elas não conseguem encontrar essas mesmas ideologias, às vezes representadas nitidamente por um ou dois partidos políticos, né? É aquela discussão que a gente vem fazendo aqui sobre a cláusula de barreira que tem caminhado no país, né? Na verdade, os partidos com esse monte de ideologias, às vezes você fazendo coligações até estranhas, né? Você combinar o socialista com o conservador, o comunista com o liberal, coisas que acontecem com frequência no país, nas coligações partidárias, a gente vê que o partido às vezes tem medo, né, por conta de ter passado um pouco por esse período aí, final dos anos 80, até o final da década de 90, pelos partidos terem passado um pouco esse período de não ter muita ideologia, de às vezes assumir o seu lado seja ruim, assumir a sua posição política seja algo muito ruim, eles deixaram um pouco isso de lado e esquecem de colocar o seu posicionamento político como algo válido, algo que vai, de fato, mudar alguma coisa na vida de alguém. E aí o partido perde a identidade. E a partir do momento que o partido político perde a identidade, ele também deixa de expor as suas ideias. Consequentemente, a gente fica numa briga de que ninguém fala com ninguém. E aí o eleitor, às vezes, anseia buscar aquilo que o partido defende para poder se filiar num partido, para poder votar naquele partido. O partido não oferece isso e cada um fica falando de coisas distintas em momentos diferentes. Ninguém consegue se conversar e, consequentemente, os dois perdem, o eleitorado e o partido também. O eleitor perde justamente porque não consegue essa identificação, né? Ele não se encontra, digamos, dentro do rol de partidos. Ele, às vezes, identifica um ou outro personagem que o representa, digamos assim, ideologicamente. Sim. Mas dentro dos próprios partidos você tem pessoas que têm posicionamentos também muito distintos do ponto de vista ideológico. Sim, e aí o eleitor ele acaba voltando para onde? De novo para o teste da internet, no quiz lá, para ele saber qual que é o posicionamento político dele, onde ele se encaixa, o que ele gosta mais da política, quais são os personagens históricos que marcaram a trajetória política de determinada corrente, de determinada ideologia. E aí o eleitor ele fica o quê? Fica órfão no dia de hoje. Esse debate de ideologia política, de posicionamento de partido, os grandes debates nacionais deveriam acontecer dentro do Poder Legislativo, na Câmara dos Deputados, no Senado e nas câmaras municipais e nas assembleias estaduais,
Como os parlamentares, às vezes, eles ficam focados muito na questão dos recursos para cada região, das emendas parlamentares, das obras que podem vir, eles acabam esquecendo um pouco esses debates importantes, que são os debates que vão travar a vida cotidiana das pessoas dentro do município, dentro do estado, dentro do país. E aí, consequentemente, os parlamentares não levam isso para os partidos, que deixam isso de lado e que a coisa vai ficando cada vez mais num vazio político, num senso comum político, se assim a gente pode dizer. Tiago, valeu pela nossa conversa de hoje. Até a semana que vem. Muito obrigado, Ronaldo, e semana que vem a gente está de volta. Esse Tiago Valenciano conversou com a gente, falando um pouco sobre as ideologias políticas, que por mais que muita gente negue, né, ter uma ideologia, de certo modo todas as pessoas representam ideologias, né? Porque a forma de pensar, o nosso jeito de pensar, as nossas escolhas, os nossos gostos, eles são ideológicos. Bom, nós vamos às informações do mercado financeiro. Ângela, é com você. Vamos às cotações. O Ibovespa recupera, sobe 1,85%, fechando com 60.759 pontos. O euro vale R$ 3,68 e o dólar caiu 0,39%, ficando em R$ 3,42 no final do pregão. Essa alta da Bolsa não significa a retomada do viés positivo que vinha guiando os negócios no mercado acionário brasileiro antes da eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Segundo operadores, a tendência para o mercado acionário brasileiro ainda é de volatilidade até que se tenha mais clareza sobre as políticas a serem adotadas pelo republicano e seus impactos em outros países como o Brasil. O comportamento do FID, do Federal Reserve, também é observado de perto pelos investidores. E por aqui, o Banco Central aumentou a intervenção no mercado de câmbio e anunciou o programa diário para a compra de títulos com o objetivo de diminuir a volatilidade do dólar no mercado. Destaques do dia. Petrobras esteve à frente das altas e subiu em média 5%. O Itaú Unibanco também teve forte alta, subiu quase 5%. O Banco do Brasil avançou 6,47% após ter caído nos últimos dias 16%. E a Vale caiu mais de 7%. A gente vai agora para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho voltamos com o Ponto com News. A Executiviair está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executiviair, a qualquer hora, em qualquer lugar. O que cabe em um dia? Perder a barriga? Não cabe. 30 minutos de esteira? Cabe. Aprender japonês? Não cabe. A usar os pauzinhos? Isso cabe. Discutir a relação? Melhor não, né? Virar um mago da bolsa? Contar os buracos da rua? Ver todas as peças em cartaz? Não cabe. Mas ler tudo o que interessa, de todos os assuntos, de um jeito rápido e moderno, sem sair do seu caminho? Cabe. É só ler o Metro. Informação que cabe no seu dia. Agora, em Maringá. Este homem teve um sonho: mudar a saúde de uma cidade. Maringá estava apenas começando. De lá para cá, muita coisa mudou. Tempo, capaz de transformar sonhos. Paixão, o que sentimos pela vida. Excelência, uma busca constante. Respeito, pessoas cuidando e acolhendo pessoas 24 horas por dia. Modernidade e inovação. A tecnologia a serviço do ser humano. Amor. Médicos, enfermeiros e talentos a serviço da vida. Hoje, o Hospital Santa Rita faz de um sonho a realidade. Transforma o compromisso de ontem no trabalho incansável de hoje. Hospital Santa Rita, único como a vida.
Estamos de volta com o Ponto com News. Agradecemos você que nos acompanha todos os dias de 7 a 8 da manhã aqui na Band Maringá. Daqui a pouquinho você acompanha a nossa coluna sobre gestão de negócios com o Ivo Segundo. Ele vai falar sobre planejamento. Está faltando aí 44 dias para o final do ano e o Ivo vai trazer informações sobre planejamento, aquilo que você ainda pode fazer para planejar a sua vida empresarial. Mas antes, o Ronaldo fala sobre esporte. Pois é, a gente fala sobre futebol, Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos alguns jogos pela 35ª rodada do Brasileirão. Lembrando que, ao terminar essa rodada, estarão faltando apenas 3 rodadas para o fim do campeonato. Alguns jogos se destacaram ontem. O Curitiba venceu o Santa Cruz 1-0, esse foi o placar do jogo. Já Figueirense e Corinthians não saíram do empate, 1-1 foi o placar. O Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 1-0 e assumiu a vice-liderança da tabela. Outros jogos acontecem hoje. O líder Palmeiras entra em campo contra o Atlético Mineiro. A gente falou agora há pouco do Atlético Mineiro, não foi o Atlético Mineiro, foi o América Mineiro. O Santos enfrenta o Vitória e o São Paulo joga contra o Grêmio. Esses são destaques de hoje para o futebol, mais essa rodada do Brasileirão. Ângela. E aqui no Ponto com News você acompanha as informações sobre o cenário político, direto de Curitiba. Bom dia, Maringá. Bom dia, região. Trago hoje informações sobre a Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Paraná. Com quase R$1 bilhão em investimentos planejados, o Paraná tenta encontrar os caminhos para tirar do papel projetos importantes para as principais regiões turísticas do estado. Isso foi debatido durante a reunião deste grupo de trabalho, presidida pelo deputado Chico Brasileiro. Esse plano pode viabilizar muitos recursos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Nós acreditamos que esses recursos aí na ordem de US$100 milhões, que ultrapassaria a casa de R$300 milhões, para investir na infraestrutura, investir na preparação de serviços, investir na estruturação do turismo para que ele possa realmente trazer dividendos para o Paraná. O turismo gera emprego na pequena empresa, na grande empresa. É uma cadeia que envolve mais de 50 setores que gera realmente muita riqueza. Então, é estratégico para o Paraná obter recursos para investir no turismo. No Paraná, 4 regiões já têm planos de desenvolvimento turístico, mas desde 2012 nenhum investimento é concretizado. O setor do turismo tem um impacto direto de 3,8% no PIB brasileiro e de quase 10% de forma indireta. O país tem 54 planos de desenvolvimento integrado do turismo sustentável, com uma projeção de 19 bilhões em investimentos. Mas desse total, apenas 900 bilhões estão em execução e os outros 508 bilhões estão em fase de preparação. Por hoje é só. Um ótimo dia a todos. A gente conversa hoje sobre planejamento. Como disse a Ângela, o ano está quase terminando, só faltam 44 dias. E a gente vai pensar em planejamento, pensando, claro, já no ano de 2017. Com a gente, Ivo Segundo, para falar sobre gestão de negócios. Ivo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia aos nossos telespectadores. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Bom, e a gente fala sobre planejamento, que é um assunto fundamental, e a gente sempre repete esse tema porque, de fato, é algo necessário, né? Não dá para a gente pensar em absolutamente nada sem pensar em planejamento. Exatamente, Ronaldo. Esse é um assunto que nós já tratamos aqui no passado, aí, em algumas das nossas entrevistas, porém nós estamos nos aproximando do final do ano e nós não podemos deixar no ambiente corporativo, na empresa, deixar de olhar para o próximo ano e começar a buscar o que nós vamos desejar, qual é o nosso projeto para o próximo ano, como empresa, como corporação, como qualquer tipo de negócio, precisa olhar o futuro, olhar para frente e pensar em como realizar o futuro, em como produzir, como você vai, aonde você quer chegar, aonde você quer estar no próximo ano. Nós passamos um ano aí com crise, com um mercado recessivo, com mudanças no cenário político, mudanças significativas, né? Mudança da presidência, mudança de uma série de questões políticas que afetam o mercado, que afetam os negócios. Então nós temos que parar, estamos aí já no final do ano, já passamos aí da metade do mês de novembro,
Temos pouco tempo ainda até o final do ano e nós temos que sentar nesse momento e olhar. Não dá para chegar em janeiro e ver, e agora, o que eu vou fazer? Para onde eu vou em 2017? E o momento é justamente esse, né? Exatamente. Não é para deixar para fazer o planejamento no final de dezembro e nem no começo de janeiro, né? Dependendo da estrutura da empresa, se a empresa é uma empresa de porte um pouco maior, que tem um conselho administrativo, que tem uma estrutura e não sentou ainda para fazer o planejamento, já está atrasado. Porque vai ter que passar por aprovações internas, vai ter que passar por processos internos e aí não tem tempo de corrigir, vai terminar o planejamento dela lá em janeiro. Mas empresas de porte médio, menor, que tem uma estrutura mais enxuta, é o momento adequado para sentar e fazer esse planejamento. E isso, quais são as dicas, as sugestões que eu passo para que você possa estruturar bem o seu planejamento? Primeiro, olhar aonde você quer estar em 2017. Então, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo ampliar a minha linha de produtos, eu pretendo pôr mais produtos, eu pretendo fazer algum tipo de aliança estratégica, pretendo abordar algum tipo de mercado diferente, que tipo de cliente eu preciso atingir. Então, colocar os seus objetivos, né? Na semana passada nós conversamos um pouco sobre isso. Nosso assunto semana passada foi administração por objetivos. Então, nós temos que olhar para o futuro e colocar ali no futuro e falar, olha, eu quero estar nesse lugar. Então, esse é o primeiro ponto. Também um tanto realista, né? Porque não adianta você falar, eu quero estar nesse lugar, mas sem considerar o cenário econômico, as mudanças que podem ocorrer. Você tem que fazer esse equilíbrio com a realidade que você tem, né? O processo de planejamento passa exatamente por isso, porque você quer olhar o ponto de chegada, mas para que você possa traçar o como fazer, você tem que fazer uma análise de aonde você está. Então, eu costumo dizer o seguinte, planejamento de metas, planejamento para um próximo ano, ele passa por um modelo retrovisor para-brisa. Então você vai olhar um tempo para frente, mas você precisa também olhar no retrovisor e ver quais foram os seus últimos passos, da onde você está vindo, qual é a sua posição atual. Porque isso vai trazer o planejamento para a realidade. Não adianta você estimar ir muito longe se você ainda está mais atrás. Então, calcule os próximos passos. Esse é o ponto principal. Então, quando eu olho aonde eu quero chegar e aonde eu estou, aí eu tenho um espaço entre esse ponto A e o ponto B, e esse espaço ele vai ser ocupado com a estratégia adequada. Então, o que eu preciso fazer para que eu chegue lá no meu ponto final, no meu objetivo? Então, olhando onde eu estou, o que eu preciso fazer? Esse meio ele é importante. E esse meio é o ponto de discussão com a sua equipe, dentro da estrutura da empresa, para esse momento. Porque aí você vai dizer, ó, quero chegar aqui, como eu vou fazer isso? Aí você tem que olhar os recursos humanos que você tem para chegar lá, os recursos financeiros que você tem, se você tem caixa para fazer isso, se você tem capital, se você vai precisar buscar alguém, buscar recursos, qual é o caminho, o cenário econômico, como você olhou, né, o ambiente econômico onde a empresa está inserido, o tipo de mercado, se esse mercado é mais recessivo, não é mais está mais em expansão, e principalmente quais são os meios, os recursos que você vai precisar. De repente fazer uma análise da tua estratégia de tecnologia. Então vai depender muito do segmento, mas principalmente olhar onde eu estou. E olhar onde eu estou é fazer uma pesquisa com seus clientes, entender o cenário do momento, fazer uma pesquisa com seus colaboradores e ver como eles estão percebendo o negócio, quais são os insights que eles podem te dar. Esse é um aspecto bastante interessante, né? Você entender também como o colaborador está pensando o seu negócio, né? Porque às vezes ele pode trazer algum tipo de contribuição, de ideia, e às vezes você percebe ali na conversa com seus colaboradores que eles mesmos não estão, digamos, tão bem em sintonia com aquilo que você gostaria que acontecesse, né? Você colocou um aspecto interessante, porque uma conversa com o colaborador tem dois viés. O primeiro ele é normalmente a pessoa que tem o contato direto com o cliente. Então ele vai te trazer essa percepção. E o segundo, você vai conseguir, conversando com ele, entender o quanto ele está alinhado com a sua estratégia, com o seu propósito como empresa. Então essa conversa ela é importante e esse é o momento de fazer, no momento em que você senta para fazer o planejamento. Você vai estipular o seu orçamento, o quanto você vai precisar investir. Normalmente, um momento recessivo, como nós vivemos, os investimentos eles são mais voltados para manter o mercado, não tanto para avançar. Mas dependendo do teu segmento, você vai precisar investir talvez em tecnologia, talvez numa nova frente, abrir um mercado novo, expandir a tua área de atuação. Então, todos esses elementos, eles precisam fazer parte de um momento em que você se retira da operação, se retira do dia a dia e se concentra em pensar esse futuro. E claro,
2 pontos que são fundamentais. Prever o futuro ninguém consegue, mas você precisa planejar, você precisa sonhar esse futuro e colocar isso no papel. Depois, você precisa criar mecanismos de conferência. Então, à medida que as coisas vão acontecendo, chegou ali metade de janeiro, você tem o teu planejamento, olha lá e fala, o que eu consegui caminhar? Precisava ter caminhado até aqui, aonde eu cheguei? Você precisa acelerar, precisa desacelerar, precisa repensar as suas metas. Então, esse é o ponto principal, planejar e acompanhar aquilo que foi planejado. E não deixar o planejamento se tornar tão rígido que você não vá refazê-lo ou reprogramar alguma coisa no processo. Tem que ter essa flexibilidade, né? Tem. Nós falamos aqui, nesse momento, mais de uma vez, sobre as mudanças de cenário. Os cenários, eles são muito dinâmicos, eles têm muito dinamismo. E aí, se você não tiver flexibilidade, você vai acabar, no final do ano, ficando totalmente desconectado. O ambiente vai estar desconectado do teu propósito. Então, tem que ter essa flexibilidade. Então, planejar é importante, nós estamos no momento de planejar. É a hora certa de fazer isso, organizar a tua estrutura empresarial, talvez analisar os seus custos, ver o que é possível cortar, ver o que é possível investir. Depois, colocar esse planejamento em metas e dividir isso por área dentro da tua estrutura, dentro da tua empresa e fazer as conferências à medida que o ano for desenvolvendo no próximo ano. Se possível, até olhe 2 anos para frente e estime 2 anos para frente, porque isso vai te dando uma visão mais ampla do cenário. Daqui a pouco a economia melhora, a economia se torna mais dinâmica, né? Nós temos algumas coisas que vão se assentando, vão se acomodando, e aí você está estruturado e tem musculatura para poder ir mais adiante e mais à frente. Ivo, valeu pela conversa mais uma vez. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, um abraço aos nossos telespectadores. Esse Ivo II falou sobre gestão de negócios em mais uma edição do Ponto com News. A você que esteve com a gente, nosso muito obrigado. Meu convite é para que você encerre a semana com a gente. Amanhã, sexta-feira, a partir das 7 horas, a gente está junto mais uma vez. Um grande abraço, bom dia, a gente se fala. Ponto com News. Oferecimento Executivier, táxi aéreo, a qualquer hora, em qualquer lugar. Dando um tempo, dando um rolê, subindo, descendo, correndo, esperando, indo, voltando, com o melhor amigo, com o time preferido, com o amor, no trabalho, na casa da sogra, andando, sobre rodas, para se informar, para se divertir, para se emocionar, para se surpreender, para torcer. Leve a Band com você, com o aplicativo da Band, grátis para Android, iOS e Windows Phone. Consegue Maringá. Postar ou compartilhar imagens de crianças e adolescentes em poses ou atos sexuais na internet é crime. Quem fizer esse tipo de publicação poderá ser condenado até 8 anos de prisão. Se você encontrou esse tipo de conteúdo na internet, denuncie pelo Disque 100. Consegue Maringá. Mais segurança, mais vida. Apoio. TV Maringá Band HD. A sua programação em alta resolução. Muito bem-vindo a você que chegou agora e vai conosco até as 9h10 da manhã. Bom dia! A partir de agora falamos para todo o Brasil, Laura. Todo o Brasil. E todo mundo. Também. Por meio disso aqui, ó. Do tablet, do smartphone, porque dá para você assistir o Café com Jornal ao vivo lá no aplicativo da Band ou no band.com.br/Café com Jornal. Esta aqui é a bancada mais bem informada do Brasil. A gente conta com a sua participação. Sabe por quê, Aninha? Porque o Café com Jornal é assim, a gente decola, que nem um Antonov, aquela coisa gigante, deslumbrante, chamativa, com asas gigantescas. E não sabe onde vai pousar. Aí a gente difere do Antonov. É, porque ali tem que, inclusive, agendar com muita antecedência. Exato. Mas a gente sabe que a viagem será informativa porque na nossa companhia e prazerosa porque na sua. Então participe, a gente adora a sua mensagem. E vamos ficar bem informado? Esse é o nosso Expresso de Notícias. Detido, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, é preso pela Polícia Federal. Ele é acusado de cobrar propina de empreiteiras. Neste momento, Cabral está na sede da PF no centro do Rio. A operação surgiu a partir da delação de executivos da Andrade Gutierrez e da Carioca Engenharia. O ex-governador teria recebido 5% dos contratos para a reforma no Maracanã e para a construção do arco metropolitano. Liberdade. Doleiro Alberto Youssef deixará a carceragem da Polícia Federal em Curitiba nesta tarde.
tarde. Depois, ele irá para a sede da Justiça Federal, também na capital paranaense, onde receberá a tornozeleira eletrônica. E só depois irá para casa. E o CEF vai passar os próximos 4 meses em prisão domiciliar em São Paulo. Ele foi um dos primeiros alvos da Operação Lava Jato. Contra a crise, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro retoma hoje as discussões do pacote fiscal proposto pelo governo estadual. Hoje, os deputados irão debater o fim do Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores, além do aumento da contribuição previdenciária. Ontem, 2 dos 21 projetos foram discutidos pela Casa. Atrás das grades, cunhado da sobrinha neta do ex-presidente José Sarney, preso em São Luís, confessou que matou a publicitária. O empresário afirmou que sentia atração pela vítima e disse ter cometido abuso sexual. Lucas Leite Ribeiro Porto, de 37 anos, foi levado para a penitenciária de Pedrinhas. O policial que matou um homem negro em julho deste ano em Minnesota, nos Estados Unidos, é formalmente acusado de homicídio. Jerônimo Yannis abriu fogo contra Philando Castile depois de abordá-lo em uma blitz. A namorada que estava junto filmou os momentos seguintes aos disparos. Yannis poderá pegar até 10 anos de prisão. Polêmica, Bob Dylan diz que não irá a Estocolmo para receber o Nobel de Literatura. Em uma carta enviada à Academia Sueca, responsável pela premiação, o cantor e compositor disse que gostaria de receber o prêmio pessoalmente, mas terá outros compromissos na data marcada, dia 10 de dezembro. Bob Dylan também afirma que se sentiu extremamente honrado pela escolha. Ah, super, a gente tá vendo, né? Tá fazendo um doce o Bob Dylan, hein, Aninha? O que o Bob Dylan vai fazer no dia da entrega do Nobel? O que você acha? Ah, sei lá, ler um livro, não sei. Isso é o que a gente fala quando convidam a gente pra batizado de sobrinho, né? Ah, não vai dar. Não vai dar agora ganhar um prêmio Nobel de literatura. Ele é um cara desencanadão, né? Mas pelo menos em né? respeito aos fãs que defenderam tanto ele depois dessa indicação polêmica, né? Ele podia ir lá receber o prêmio. Pois é. Bom, vamos lá. É dele o prêmio, né? Ele faz o que quer, não quer ir também não vai. Muito bem, fica em casa lá, fazendo o que o Bob Dylan faz em casa. Top 5 do Café com Jornal, agora é hora dos assuntos que você vai comentar nesta quinta-feira. Vamos direto ao número 5. Estamos vivendo uma onda de prisões de ex-governadores no Rio de Janeiro. Isso era um negócio inimaginável até pouco tempo atrás no Brasil. A corrupção está resolvida? É claro que não. Mas o Brasil está dando passos largos no caminho certo, pelo menos no setor de combate à corrupção. Muita coisa mudou. Agora há pouco, Sérgio Cabral foi detido no apartamento dele no Leblon, sob acusação de cobrança de propina em troca da concessão de